Nós vamos falar da dengue agora, vamos acompanhar o Boletim 2025. Basta um pequeno copo para que o mosquito Aedes aegypti faça deste utensílio um verdadeiro berçário. São situações como essa que fizeram o Ministério da Saúde iniciar um monitoramento e perceber um aumento de casos de dengue no Paraná. Na verdade, a gente tem que levar em consideração que ficamos aí 3 semanas sem ter divulgação dos boletins, né? O último tinha sido no dia 17 de dezembro e teve esse de ontem agora. Então, na verdade, no Paraná todo ele teve cerca de 10 mil casos a mais, né? Mas são nesse período todo, não é em uma semana. E aqui no litoral a gente observou assim, uma estabilidade, não houve um aumento muito grande de casos, né? Manteve-se mais ou menos em relação ao ano passado, exceto Guaratuba, que a gente viu que está um pouquinho acima, ele está com os mesmos números praticamente que Paranaguá, e se a gente considerar que Paranaguá tem 150 mil habitantes, né, e Guaratuba próxima de 50 mil, a diferença lá é muito grande. O primeiro boletim da dengue divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde revela que no litoral o ano começou com 80 casos a mais da doença, se comparado com o mesmo período entre 2023 e 2024. No boletim da dengue desta semana, Morretes apresentou 12 novos casos, 48 no total. Paranaguá, 61 novos casos, 431 no total. Em todo o estado, há 7.084 diagnósticos confirmados e 2 óbitos em decorrência da doença. Além disso, existe um caso de chikungunya em investigação no município de Guaratuba. A gente tem uma expectativa que daqui a umas 2 ou 3 semanas esses números possam ser até triplicados, né, por questões que nós tivemos recessos em muitos municípios e também essa questão da transição, que já temos aí quase 15 dias, muitas equipes trocaram. Então, pode ser que tenham fichas de atendimentos aí, de notificação que não foram registrados no sistema. E à medida que essas equipes estão se ambientando no trabalho, elas vão começar a inserir esses dados e poderemos sim, daqui a umas 3 semanas, ter um aumento considerável de casos. Mas ele vai ser em relação da subnotificação ou do não lançamento oportuno dessas notificações no SINAM. A forma mais eficaz de combater o mosquito da dengue é evitar o acúmulo de água e também evitar acumular lixos em residências. A vacinação também é um importante aliado no combate ao mosquito da dengue. O grande criador está nas residências, né? Por isso que a gente foca sempre, porque a população tem que estar atenta no seu quintal, na sua casa, né? Em ralos da casa, atrás de geladeira, onde tiver um pouquinho de água, o mosquito vai se instalar. Ele é domiciliar, ele não é um mosquito que fica na rua, ele está sempre procurando as residências porque precisa do ser humano, né, para se alimentar e para dar a maturação dos seus ovos. Por isso, tudo que a gente tem que manter a casa limpa, né, que o mosquito que você cria na tua casa vai lá no vizinho. A gente continua aqui com o Diogo, só que ao vivo agora, trabalha com o Emerson Menini, e ele tem informações aí com a secretária municipal de saúde, né, meu querido? Boa tarde para vocês, bom trabalho. Olá, Toninho, uma boa tarde para você, boa tarde a toda a equipe que trabalha no Voz e também que nos acompanha, né? Falando sobre esse assunto tão importante, assunto que tem que ser discutido e conversado a todo momento, porque a dengue não é uma doença leve, é uma doença que mata e a gente sabe muito bem disso, principalmente os moradores de Paranaguá que passaram lá em 2015 por todo aquele problema em relação à quantidade de pessoas infectadas por esse mosquito Aedes aegypti. E como nós vimos na reportagem, né, tivemos então a divulgação do primeiro boletim da dengue de 2025, que trouxe um panorama depois de um período, né, de recesso da Secretaria de Estado da Saúde e também das prefeituras que realizaram a troca de comando nessa virada de 2024 e 2025. Por isso estamos aqui na Secretaria de Saúde de Paranaguá para conversar com a Patrícia Scacalossi, ela que é secretária de Saúde de Paranaguá, que vai nos trazer um panorama do município e até mesmo, né, já desenvolvendo ações para 2025. A gente sabe que essa doença, infelizmente, ela continua aqui no nosso litoral e Paranaguá é uma das cidades que também tem altos casos da dengue. Secretária, uma boa tarde. Falar um pouquinho sobre esse momento importante, não só de assumir a secretaria, mas de tratar de um assunto importante que é a dengue.
Boa tarde a todos, agradeço a entrevista, é um assunto muito importante mesmo, a gente está falando sobre a dengue, até porque a gente está num período de verão e assim, um verão bem típico, Parnanguá, eu já digo, com muitas chuvas e com calor. Esse clima é muito propício para o desenvolvimento do mosquito. Então, a gente quer falar que não é só um problema da Secretaria de Saúde, mas envolve meio ambiente e envolve a população em geral, Porque a Secretaria de Saúde monitora os casos de dengue, Mas a gente precisa da contribuição da população nesse momento, justamente nesse período que a gente tem enfrentando, desse clima propício para o desenvolvimento do mosquito, Para que a gente não tem aí uma situação emergencial como a gente teve, há anos atrás. Bom, e aí é preciso trabalhar com diversas frentes, As principais ações de combate aos criadores do mosquito da dengue, que são as equipes de endemias, os agentes nas ruas, e também a vacinação, por mais que a vacinação seja específica para um grupo, é importante também a gente ressaltar a importância de levar esse grupo prioritário, as crianças, para a vacinação. Então, a Secretaria de Saúde está dando continuidade a algumas atividades que já vêm sendo desenvolvidas em relação ao controle do mosquito, e da doença, mas também está com algumas inovações, que o Ministério da Saúde ele lançou 6 eixos de cuidado à dengue e nesses eixos tem algumas inovações. Uma delas é que a gente já começou, início agora do ano, a gente já começou a fazer a desinfestação do mosquito, com o inseticida residual. Então, assim, a gente está indo em locais de maior concentração de pessoas, que são hospitais, e são locais justamente que podem aparecer pessoas com dengue e sintomas de dengue. Então, nesses locais com alta concentração, como hospital, a farmácia pública, a escola, a gente já está fazendo essa desinfestação do mosquito, que vocês já devem ter visto no site da Prefeitura. É um inseticida que a gente aplica na parede, ele tem ele fica residual, então ele age por um tempo, fica ali na parede, para matar o mosquito alado, o mosquitinho que voa. Então, ele fica aí por um período, acredito, de 3 meses, ele sendo como se fosse, como a gente faz aquela desinfestação em casa, Então, ele faz esse trabalho, então é uma tecnologia nova que o Ministério da Saúde proporcionou e a gente já está utilizando aqui em Paranaguá. A gente também já está fazendo lira a cada bimestre para a gente ter essa quantidade de infestação. A gente notou que de novembro para cá a gente aumentou a infestação do mosquito. Como eu já falei para vocês, é uma época propícia para o mosquito se desenvolver, por isso a gente precisa da colaboração da população, de não deixar lixo, não deixar água parada, fazer as medidas que todos nós já conhecemos, mas a gente precisa estar relembrando o pessoal para fazer, para que isso não volte a gente ter essa questão preocupante que é a dengue, em Paranaguá. Bom, Tony, por isso que é importante a gente estar aqui para poder conversar com a secretária, porque a gente fala muito das ações desenvolvidas pelo governo federal, o governo estadual e os municípios, porque todo mundo trabalha de uma forma conjunta nesse combate à dengue, mas é da população, é de você que está em casa, você que está agora nos acompanhando, que está o maior combatente a esse mosquito, porque é na sua casa, ali na geladeira, é no vaso de flor, é onde tem acúmulo de água na sua residência que o mosquito se prolifera, como nós vimos agora há pouco na reportagem. Um copo de água, só pelo que a gente contou ali, tinha 4 a 5 larvas já circulando, então muito provavelmente aquelas larvas, como eu joguei a água fora, não vão virar o mosquito, mas outras situações, tem locais que são muito propícios para o mosquito da dengue. Até conversando com o Leovaldo Bonfim, a gente estava falando da evolução do mosquito, que antigamente era só água limpa, parada, hoje já é água suja, água salgada do mar, então o mosquito ele vai mutando, ele vai se adaptando e é importante que a população faça esse trabalho para descartar qualquer ponto que possa acumular água aqui na cidade de Paranaguá. Secretária, obrigado pela entrevista, e vamos continuar então com esse combate à dengue.
Eu que agradeço e eu gostaria só de transmitir à população que continue nessa questão do combate ao mosquito, que é muito importante, né? É um papel da Secretaria de Saúde, mas também é um papel de toda a população. E informar que nós já estamos recebendo novas doses da vacinação, que devem chegar amanhã via Regional de Saúde, para a gente estar distribuindo para a população. Pedir que a população vá vacinar, né? Não são todos, nesse momento, que podem estar recebendo a vacina. A gente tem um grupo aí de crianças de 10 a 14 anos. E por que essa faixa etária? Porque a gente tem estudos de que essa faixa etária é que mais acometida pela dengue. Então, a gente pede à população que levem suas crianças, levem seus adolescentes para fazer a vacinação. A partir de amanhã, a Secretaria de Saúde já vai estar elencando os postos que vão fazer essa vacina. E também pedir para que a população fique atenta aos sintomas, que qualquer sintomas, procure uma unidade básica de saúde ou procure a UPA como emergência, tome bastante líquido, se hidrate bastante, que é muito importante a hidratação nesse momento, e que fiquem atentos a qualquer sintomas e procurem ajuda médica, né? Não fiquem em casa tentando tratar sozinhos, né? Mas que procurem ajuda médica. Tá certo, Tony. Então, é o panorama da dengue, né? Juntamente com a Secretaria de Saúde de Paranaguá, e acompanhando também outras situações dos municípios aqui do nosso litoral. Diogo, só uma pergunta para a secretária, que a gente já sabe todos os problemas, tudo o que causa. Acho que para a população é tão pouco que tem que fazer, né? O município faz todo o trabalho, o governo do estado, o governo federal, como você citou. Aos munícipes cabe apenas ter um cuidado com o lixo. E aí é que começa o nosso grande problema aqui em Paranaguá. Só uma pergunta para ela, se a Secretaria de Saúde ou através de outra secretaria tem algum planejamento com relação à campanha do descarte do lixo doméstico e do entulho. São os dois grandes problemas que enfrentamos aqui em Paranaguá. Perfeito. O Tony, lá no estúdio, fez a seguinte pergunta: se as parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras para recolhimento de entulhos e até mesmo para retirada, né, da grande quantidade de lixos aqui em Paranaguá, se esses mutirões vão continuar, se está dentro do cronograma, realizar algumas ações específicas para poder eliminar esses pontos onde se tornam criadouros de dengue aqui no município de Paranaguá. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem sido muito parceira. É um pedido da gestão do Adriano Ramos que todas as secretarias trabalhem em conjunto, né, tenham essa parceria, e realmente eles estão sendo muito parceiros na questão da retirada dos entulhos que ficam acumulados nas calçadas, né, e que também provocam essa situação da infestação do mosquito. Mas a gente também pede à população que o agente de endemias é um profissional extremamente importante no cuidado da dengue, então que as pessoas abram as suas casas para que esse agente de endemias possa estar orientando, dando as informações corretas, né, para que a pessoa tenha essas informações e consigam trabalhar, né, consigam trabalhar efetivamente na eliminação desses criadouros. Também quero informar que os agentes de endemias, a gente não pode confundir, eles não são pessoas que vão tirar o lixo de dentro da nossa casa, né? O lixo de dentro da nossa casa e na nossa frente, né, da calçada, ele é uma responsabilidade nossa. Então, a gente não pode transferir essa responsabilidade para o agente de endemias. O agente de endemias é um profissional para orientar, para informar, para trabalhar na questão das armadilhas, dos mosquitos, na aplicação do veneno, mas ele não é um catador de lixo, né? A gente tem que ter isso em mente para que a população faça o seu papel. O agente de endemias, ele não está para fazer o nosso papel de catar o lixo da nossa casa. Essa é uma responsabilidade de cada um. Então, ele é um profissional super importante que precisa ser respeitado e a gente precisa abrir a porta para esse profissional. Perfeito. Agradeço a secretária pelo tempo, Tony. Então, está respondida a sua pergunta. Lembrando que lixo doméstico é responsabilidade
da pessoa, dos moradores, o lixo, resto de construção, a própria pessoa também tem que contratar a caçamba para fazer essa retirada, e aí podas de árvores, restos de materiais, móveis, aí sim é feito esse trabalho, né, pela Secretaria. Então não vamos confundir, porque tudo isso acaba gerando muito custo para o município, e esse custo a gente sente na hora que acontecem os problemas como esse da dengue. Tá bom, meu querido. Muito obrigado, secretária. Informações importantes, porque a gente está passando um momento difícil, mais uma vez, né, com relação à dengue.